Se calhar inicialmente dar aqui uma introdução e enquadramento, não sei se já tiveram enquadramento aqui da iniciativa, do projeto. Basicamente a sessão de hoje serve também para dar suporte aqui a esta primeira fase na iniciativa de definição do modelo de gestão de informação, que estamos a fazer a par com a CUF e a nossa empresa Ernst & Young, EY. Eu vou passar assim muito rapidamente aqui, dar um breve enquadramento aqui pela equipa, projeto e o plano do projeto, para ficarmos todos dentro da mesma página, e depois então passaremos à ação propriamente dita e o levantamento da informação em causa. Portanto, assim muito de forma pragmática, do lado da EY, o João Cordeiro é o gestor de projeto do nosso lado, portanto que age aqui de forma coordenada com o João Leal do lado da CUF. Do ponto de vista operacional, temos o Eduardo Moura e eu, como consultores de Data Analytics, com experiência na implementação deste tipo de projetos, e a Beatriz como uma componente mais de negócio associado ao setor da saúde. Do lado da EY temos ainda especialistas nas temáticas de implementação de governo de dados, falo concretamente do Gilberto Rodrigues e do Francisco Guimarães, na área de tecnologia, e da Joana Cereis na área da saúde. A acompanhar estes temas temos também do lado da CUF o Francisco Lick e a Mafalda Pereira, aqui do lado das atividades mais operacionais. Portanto, nós já tivemos, assim para dar um pequeno contexto em que ponto de situação em que estamos agora, nós já tivemos a oportunidade de iniciar, junto também com o José, e já agora permitam que faça só aqui uma pausa. Portanto, nesta sessão estão pessoas presentes de Recursos Humanos e da CUF Academic Center, correto? Ok, boa. Correto. Obrigado, José. Portanto, nós já tivemos numa primeira fase a oportunidade de falar então com os diretores destas duas direções. O objetivo era então entender de que forma que a informação é consumida, tratada e gerida dentro de cada unidade. Mais concretamente, e assim macrotópicos, foram falados então os objetivos de cada direção, iniciativas em curso, consumo e produção de dados, principais atividades, estratégia de dados e conceitos de negócio mais utilizados. E o nosso objetivo é ter então aqui uma visão de quais os conceitos de dados que são utilizados, tipo de informação que é utilizada dentro de cada direção para a realização das suas atividades, e perceber também os fluxos que existem, para percebermos de que forma é que conseguiríamos também mas convergir determinados conceitos para determinadas áreas. João, talvez só ter, uma vez que os inputs foram dados pelo diretor de Recursos Humanos, qualquer comentário mais pejorativo tem que ser pesado e cuidado antes de ser emitido. Exatamente, obrigado, José. Portanto, então, agora fazendo uma introdução muito breve então do plano de projeto. O projeto tem duração de 12 semanas e diria que está dividido em 3 partes. Portanto, numa primeira parte em que temos aqui a fase de mobilização e entendimento, onde estamos então a fazer estas sessões de negócio e sessões técnicas junto das direções. O objetivo é, tal como já referimos aqui, identificar a relação entre os dados e a estratégia de negócio de cada uma das direções. Após este levantamento, vamos então passar para uma segunda fase, que é a fase de desenho, em que nós então vamos aqui passar do levantamento para a ideia propriamente dita, ou seja, a conceptualização da própria estratégia de dados, definição de um futuro modelo de gestão de informação e a isto associado os diferentes perfis, funções que a mesma acarreta. Por fim, e de certa forma associado, existe então uma terceira parte, que é aqui o roadmap e fecho, e este aqui acaba por ter no fundo, acaba por convergir no fundo a definição das diferentes iniciativas e projetos, bem como um roadmap de prioridades das mesmas, para no fundo que suportam a visão definida, que é o futuro modelo de gestão da informação da CUF. Portanto, eu passei assim de forma rápida, caso exista alguma dúvida durante a ação, ou mesmo aqui da própria abordagem do projeto, digam, estão à vontade para questionar e nós explicamos. Por fim, e o objetivo da sessão de hoje, no fundo, acaba por ser então esta segunda ronda de reuniões, esta sessão mais técnica. Portanto, tal como já referi na primeira sessão, nós tivemos aqui uma visão completa do que é que a direção usando o âmbito de atuação de cada direção, os diferentes fluxos de informação que ocorrem, e o objetivo hoje é então entrar dentro desses fluxos de informação e perceber mais concretamente então quais é que são os conceitos, os tipos de dados para cada fluxo, fontes de informação, no caso de ausência de informação deve ser também identificada aqui potenciais melhorias para que possamos ter aqui um entendimento completo da direção.
Associado a estes temas está também o atendimento, tal como já referi, do tipo de dados, mas também de aplicações ou ferramentas que existem ao longo deste fluxo e que suportam as atividades de negócio. Relativamente à sessão de hoje, eu não tenho, honestamente, nós não temos preferência, não sei se preferimos, qual é que é a preferência, preferimos começar aqui pela Direção de Recursos Humanos ou pela CUF Academic Center. Não sei se alguém acaba por ter alguma urgência. Só uma pergunta, aproveitando que o Zé está aqui, para perceber qual é que é o entendimento, porque nós estamos a mudar todas as ferramentas de recursos humanos e estamos com um projeto precisamente sobre isso. Portanto, qualquer resposta, quer dizer, as respostas que queremos aqui é o atual, é aquilo para o qual estamos a caminhar, é o que nós queremos, porque grande parte dessas coisas vão mudar definitivamente no próximo ano, não? Eu respondo em parte, depois o João pode complementar. Nos questionários que eu respondi, perguntavam sempre, face à ferramenta, se estava prevista alguma alteração. Portanto, eu fui falando no RH Evolution e no plano de transformação que temos, ao nível de tudo, de RIS e SAP, de SuccessFactors, de JobSoid, enfim, de tudo. Mas nesta altura, enfim, temos um RH Evolution com horizonte temporal a um ano e, portanto, podemos não fazer e transformar completamente, impulsionado por este projeto dos dados, mas temos que perceber o que é que temos e os riscos que temos. Portanto, é sempre a resposta. A realidade atual interessa, mas interessa também saber que a gente tem, enfim, parte da solução futura, não é? Portanto, isso acalma tudo. Sim, é exatamente isso. Portanto, é no fundo levantar o que existe aos dias de hoje, mas também, e isso é uma questão que nós fazemos durante a estação, é então perceber que iniciativas é que estão a ocorrer para que nós, de certa forma, agora nesta segunda fase, quando será feito o desenho, já tenhamos do nosso lado toda essa informação para que estejamos visibilidades também de qual é que é a estratégia de futuro de cada direção e que a mesma se tenha sido em conta, como é óbvio. João, eu propunha começar pelo RH porque eu não sei se consigo estar a reunião toda e talvez ajudasse agora no princípio. Está bem? Só chover. Não, sim, claro. Deixo já desculpa às minhas colegas da Academia CUF. Então eu diria, portanto, aqui também com base no levantamento que foi feito, não sei se calhar poderíamos começar se calhar com uma apresentação. Consegue-me ouvir bem? Sim. Ok, boa. Eu estava aqui a ouvir com algum ruído. Portanto, diria que se calhar com uma apresentação das pessoas que estão aqui a representar a parte da RH. Na altura levantámos várias áreas aqui dentro da RH, não sei se acaba por ser mais fácil, uma apresentação curta e depois, pronto, a sessão em si terá como base as questões que estão aqui já apresentadas, portanto, muito na lógica de perceber qual é que é o reporting que é feito dentro de cada área, como é que esse é identificado, portanto, se existem indicadores base para esse reporting, qual é que é a fonte de informação utilizada, aplicações, muito à volta destas temáticas. Então, do nosso lado temos o Ricardo Tavares e a Marta Tavares, que não são irmãos nem parentes. A Marta, começando pela Marta, dirige toda a área que nós chamamos de operações RH, portanto é responsável pelo processamento, pela gestão da base de dados central, do cadastro, por tudo o que são contratos, formalização. Também tem uma área forte que está em crescimento de chamada gestão de dados, portanto uma equipa que se dedica muito a ver as principais incoerências de SAP e tem uma área também de projetos especiais ligados a essa área. E tem também a compensação e benefícios. Portanto, é uma área que trabalha muito com sistemas e que está aqui a passar por algum processo de transformação. Nós temos tentado um bocadinho, vou chamar, enriquecer toda a lógica de processos e, portanto, tentar temas como a entrada das pessoas só se fazem 2 vezes por mês. Portanto, andámos aqui muitos anos atrás disto tudo e agora estamos a tentar, com 10 mil pessoas e com 250 a 300 pessoas a rodarem todos os meses, a ter isto um bocadinho mais firme. Não retirando flexibilidade, mas tentar ter isto mais errado. Depois temos o Ricardo. O Ricardo vem de um background muito de informação de gestão analítica e tem levado aqui o projeto RH Evolution, que eu já partilhei convosco. É um projeto que nós estamos a rever todos os processos de RH e a sua transformação digital. E o Ricardo depois também tem uma equipa de informação de gestão, que é muito requisitada, porque não só em termos de FTEs, mas em termos de custos, não é? Os custos com pessoal e honorários são superiores a 60% do nosso PNL, portanto é uma área sempre a pedir, com muitos pedidos, e está a liderar também o RH Evolution, como eu disse, e estamos também aqui num caminho de crescimento para HR Analytics, queremos ir um pouquinho mais à frente e não só falar de custos e de FTEs. Da parte da RH, pelo que eu vejo, é só estes 2, sim. Ok, boa. Obrigado, José. Então eu diria que se calhar podemos começar, ou seja, seguindo a ordem, começamos pela Marta. Se a Marta pudesse então
no fundo aqui detalhar os principais fluxos aqui com elevada dependência no tratamento de informação, e nós próprios também vamos aqui dinamizando a sessão com questões. Principais fluxos, como é que quer que se faça a descrição? Explique-me lá. Ou seja, aqui podemos, ou seja, da informação que vos chega, ou que, basicamente, quais é que são as principais atividades, e se calhar pegando um exemplo mais concreto de reporting que possa existir dentro da sua área, se tem identificado os KPIs e, neste caso, as fontes de informação que precisa, se, neste caso, dores que possam existir no acesso à informação, se existe, ou se existe necessidade de ter acesso à informação que não tem hoje em dia para suportar as suas atividades de negócio, se isso nem sequer é tema, com quem é que esta informação é partilhada. Aqui, pronto, mais uma vez, é perceber onde é que os dados andam e que tipo de dados, para nós depois conseguimos fazer aqui um mapa conceptual da coisa, digamos. Certo. Então, em relação à base de dados de colaboradores, a informação é introduzida por nós e gerida por nós. Portanto, logo o output também nos é acessível, não é? Quer dizer, o processo de admissão vem com um conjunto de dados, nós inserimos em SAP e a partir daí desenrola-se todo o processo de informação sobre os colaboradores. O que é que nós depois, para além do processamento normal e da gestão normal das pessoas, o que é que nós fazemos de informação interna? Tem a ver com o que o José estava a falar, de controle da qualidade dos dados inseridos, da qualidade dos dados para processamento e depois da informação mais para a gestão da equipa interna, que tem a ver com a forma como a equipa está a trabalhar. Portanto, se estão a fazer as coisas dentro dos prazos, com a qualidade que é pretendida. Portanto, existe aqui uma monitorização sistemática do que está a ser introduzido em SAP. O nosso grande cliente é a área do Ricardo. Para além de nós, o nosso grande cliente é a área do Ricardo, que bebe da mesma informação que nós introduzimos. Portanto, sim, aqui se calhar, sim. Eu ia só complementar, né? Nós, enquanto informação de gestão, o principal fornecedor é a equipa da Marta, e, portanto, nós vamos ler sobretudo dados, não temos permissões nem devemos fazer alterações a nenhuma da informação, e, portanto, não mexemos em nenhuma da informação, exceto uma, que é uma área que estamos agora a desenvolver mais, que não tínhamos, que é a ótica de estrutura em SAP, e, portanto, nós já tínhamos o processo de orçamento connosco, portanto, os valores de orçamento somos nós calculamos e vamos gerindo com planeamento e controle em relação ao que é que fica aprovado ao nível de FTEs, custos, etc. Mas agora estamos a fazer o movimento, este ano tivemos a fazer o movimento para começar a incorporar essa informação também em SAP, na ótica das posições abertas, e de ter a estrutura e as posições abertas em SAP que estejam ligadas ao orçamento. Portanto, essa é uma informação que nós gerimos, que nós criamos e alteramos e ao longo do ano, que é a informação sobre posições, não sobre pessoas, não dizemos quem é que ocupa cada posição, mas validamos a criação de posições novas, fecho de posições, mudança de sítio, etc. Portanto, isso é uma área que está connosco. E, portanto, aqui a Marta acaba por ser, no fundo, quem insere a informação, e temos aqui muita interação na ótica de reporting, qualidade de dados, de coisas que fazemos nós, que reportamos alguns problemas, reportamos para a pessoa de qualidade de dados da Marta, porque encontramos alguma inconsistência na informação, etc. E, portanto, trabalhamos aqui muito em conjunto, mas com essa lógica de nós somos, sobretudo, consumidores de informação. Ok, boa. Então, basicamente, acaba por ser também, de certa forma, a equipa que o Ricardo faz aqui o controle de qualidade da própria informação. Não, só talvez acaba só por fazer por utilização, não, mas há um mecanismo de qualidade de dados interno à equipa de operações. Nós temos uma pessoa que está praticamente alocada à qualidade de dados. Tem mais algumas coisas, mas está praticamente alocada à qualidade de dados. Só que o desenvolvimento deste projeto do OM está a trabalhar muito em conjunto com a equipa do Ricardo, e, portanto, como eles como mexem muito na informação, tudo o que apanham de incoerências acabam por nos reportar. E só acrescentar que esta área da Marta tem depois também que enviar informação para tudo o que é entidades oficiais e balanços sociais e segurança social, não é? Portanto, ainda estava só nesta primeira parte
de como é que nós introduzimos os dados e o que é que fazemos com eles numa primeira fase, não é? Internamente funciona assim. Depois existe todo o reporte para as entidades oficiais, como o Zé estava a dizer, Segurança Social, Finanças, tudo aquilo que é suposto contactar com entidades. Acabamos por dar também muitas informações a entidades que nos pedem pontualmente, ACTs e coisas do género. Portanto, é uma informação que tem mesmo que estar fiada. E, Marta, peço desculpa, vou interrompendo. Relativamente a esta partilha de informação, ou então voltando só um bocadinho atrás, tinha só uma questão atrás, que é, relativamente à base de dados que estava a falar, estamos a falar de SAP, a cedem a SAP diretamente? Sim, okay. Sim. E relativamente a estas partilhas de informação que são feitas com entidades externas, isto é feito via algum portal? Isto é feito, nós tiramos um reporte que está parametrizado em SAP e é inserido num portal, sim. Ok, e o nome desse portal, sabe? Ui, posso saber, mas não sei de qual. Pronto, mas se não saber agora, pode-se depois dar durante a sessão ou posteriormente. Agora é exposto no portal via Excel ou como é que é? É um LSMW, acho eu, mas eu vejo. Então, Obrigado, Marta. Pronto, e o objetivo era, no fundo, perceber aqui o inbound e o outbound. Portanto, na partilha é via esse portal e depois, quando recebem estes pedidos, como estava a falar, pedidos ad hoc das entidades, é feito via o mesmo portal ou via mail? Não, normalmente é mail. A informação mais ad hoc é mail. Sim. Ok, então, ok. Teria ideia que poderiam ter aqui alguma plataforma de ticketing ou tudo mais? Sim, temos internamente. Okay. Sim, e aí, sendo que aí, tipicamente, somos nós que recebemos tickets de pedido de informação mais em massa. Portanto, nós para além da equipa da Marta que faz alguns relatórios oficiais, tipicamente coisas relacionadas com o INES, a INE também agora um processo para a ERS da listagem de médicos, está connosco, com a nossa equipa de informação de gestão. Relatório único também está com a nossa equipa. Portanto, alguns processos também oficiais, mais estatística, menos tudo o que não tem a ver com fisco e segurança social, tipicamente mais relacionados com o INE, é connosco. E depois temos uma plataforma de tickets para clientes internos, portanto, para as pessoas dentro da empresa poderem pedir informação. E aí esses pedidos de informação mais em massa, portanto, que não são individuais, vêm para a nossa equipa de informação de gestão e depois são respondidos por nós. Ok, obrigado. Isso já agora, Ricardo, é o OS Ticket? Sim. Ok. Já agora uma nota, não falamos, apesar da equipa da Marta ser a principal equipa que gera informação, há ainda outros sistemas, para além da questão da academia que falaremos a seguir, mas também relevante o JobSoid, que é a plataforma de recrutamento, e também a parte da avaliação de desempenho, gestão de desempenho, que é baseada em Success Factors, que está integrado, aí já mais integrado com SAP, mas que são plataformas que onde a informação tem informação própria e interna. Tipicamente nós vamos tendo algum acesso, mas normalmente são as equipas de recrutamento, de avaliação de desempenho que trabalham essa informação. Vamos sincronizando com eles, mas tipicamente são tratados pelas equipas que mexem com o sistema. Ainda antes de passarmos ao Ricardo, só ter que a Marta também tem mensalmente que enviar informação para que nós possamos receber no dia 25, não é? E essa informação, não sei, Marta, se quer explicar um bocadinho, mas há aqui uma interação com a financeira. Sim, pronto, quando é feito o processamento e é feito o fecho de processamento, é enviado via SAP, os SAPs comunicam, é enviado para a financeira todos os movimentos para as contas, portanto os movimentos de depósito para as contas. Isto vai via MetaCase, acho eu, que é o software de tesouraria da financeira. Às vezes é diretamente SAP, mas ainda há umas empresas que mandamos, se não me engano, é para aí XML ou assim uma coisa. Mas pronto, aqui claramente são dados sensíveis, estamos a falar de dados de processamento, portanto tem que ser cuidado com este fluxo de dados. Exatamente. Só esclarecer-vos, no portal da Segurança Social introduzimos as DRIs, de declarações de rendimentos individuais para aí, no formato TXT. Ok, obrigado Marta. Gilberto, desculpa, não sei se há bocado ias colocar uma questão. Sim, estão a ouvir? Sim.
Era só colocar uma questão à Marta, se há alguma dependência neste momento de dados que não sejam criados ou geridos pela própria área. Se lembra de algum. Não, quer dizer, o nosso sistema base é mesmo o SAP, portanto é por onde entra. Temos outros dependentes de SAP, mas nós dependermos de o RISI, Marta, RISI também é informação. É ao contrário, ou seja, o SAP é que manda, não é? O SAP certo, é a mas base. depois recebe as horas. Certo, o SAP é a base e a atualização é feita via SAP. Depois há outras interações com outros sistemas, nomeadamente o RISI, sim. O RISI é a gestão de presenças, a gestão de ponto, se quisermos assim, e a gestão de escalas. E envia a informação de SAP para RISI, portanto o cadastro da pessoa é replicado em RISI e o SAP recebe de RISI as ausências. Certo? Ou seja, para o vosso reporting, para tudo o que é necessidade de gestão, com base em dados. E para processamento. Vocês são completamente independentes, não têm qualquer tipo de... Vocês são criadores dos vossos próprios dados. Nós somos criadores dos nossos dados. Estamos no início da jornada do colaborador, não é? A partir daí é que nós passamos uma série de dados para as várias áreas. Estava a ver aqui a malta da academia, depois temos que enviar a informação das pessoas que entram para o acolhimento, depois temos que enviar a informação das pessoas que entram para a SAGIS, que é a nossa empresa de higiene e segurança do trabalho. Portanto, aqui realmente é essa a lógica. E aí era muito bom que houvesse uma dependência, mas não há? Eu diria que aqui, a nível de integrações, se calhar uma das principais dificuldades que temos e que ajudaria imenso a equipa da Marta é na parte de recrutamento, em que se nós temos os sistemas completamente isolados, portanto a ferramenta de recrutamento não comunica com a ferramenta de cadastro e, portanto, todas as entradas dos colaboradores é gerado um documento, um fecheiro pela equipa de recrutamento que é enviado para a equipa de processamento de contratos, que depois fazem copy-paste de um lado para o outro. Portanto, há aqui um processo manual de tirar a informação de um sistema e metê-lo no outro, de facto não é o ideal, que dá muito trabalho, que também é um momento importante de validação de dados, garantir que as coisas estão todas certas e que aquilo que colocamos, toda a informação que precisamos está lá, mas de facto não é suportado por uma ferramenta que comunique um com o outro, e esse é um dos problemas grandes que nós temos ao nível dos nossos sistemas, é mesmo o recrutamento e o cadastro não estarem minimamente ligados. Também só para enquadrar, porque nós estamos em processo já de RH Evolution, isto não será a nossa visão de futuro, a nossa visão de futuro é que as pessoas entregam o seu CV, os seus dados pessoais na plataforma de recrutamento e fazemos logo a aplicação para a futura plataforma, mas na altura estávamos a pensar nisto. O recrutamento era feito através de mails e telefonemas e nós precisávamos ter aqui uma lógica de acompanhamento por parte da SFIA e, portanto, entramos na JobSawyer de forma baratinha, chamámos de Cogumelo na altura, era mesmo para durar um ano, que fosse, 6 meses, mas claramente a nossa visão futura não será essa, não é? Será uma lógica de gestão integrada dos dados, muito self-service, a pessoa apoia os dados todos e a partir daí há uma lógica mais de revisão e auditoria por parte das operações dos dados do que propriamente uma dupla inserção. Isto não faz sentido. Sim. Há este problema agora, mas claramente não haverá no futuro. Este problema não é este problema, este constrangimento põe-se também, como o Zé Luís estava a falar, na ligação com a medicina do trabalho, com a higiene e segurança e medicina do trabalho, que nós fazemos ou tentamos fazer toda a atualização dos colaboradores para efeitos de medicina do trabalho em integração com a CareView da SAGIS, mas não é automático, é manual. Portanto, todas as semanas tiramos umas listinhas para ir corrigir o que está em CareView. Isto é mais ou menos de loucura, mas era bom que eles conversassem com o outro, mas não conversam. E já agora, em termos de reporting, estava a mencionar o dia 25, penso que foi esse que qual é o formato que o fazem? De qual? Com o CareView? Não, do dia 25 estavam a mencionar há pouco, dia 25 tinham que fazer um reporting? É o fecheiro para o pagamento do processamento salarial. Ok. Não é 19, que é 19, não é 25. Deve ser um opinião. 25 é quando nós recebemos o SMS e ficamos todos contentes. Mas deve ser um opinião antes e é feito através de metacase. Depois da financeira deves passar esta lógica. Okay. Tinha entendido que havia um reporting que vocês tinham que fazer da vossa área dia 25, mas não... Não. Ok.
Eu tinha aqui realmente mais algumas questões mais neste tema que estamos a falar, portanto aqui possivelmente alguns cruzamentos de informação que possam não estar centralizada, mas eu diria que também agora se calhar aqui com a apresentação do Ricardo e do RH Evolution, que de certa forma veio resolver aqui alguns temas, ou está com o objetivo de resolver aqui alguns temas de definição de zonas de informação e tudo mais. Não sei, aqui uma última questão, Marta, só se, portanto, tem visibilidade, para além destes macro ou grandes fluxos de informação que já foram identificados, se existe eventualmente aqui análises mais informais que não tínhamos identificado, utilizem Google Sheets e tudo mais para tratamento de informação? Isso utilizamos diariamente. Pronto, acaba por ser também uma ferramenta base, acredito, sim. Mas para análises... Porque o SAP dá-nos a informação em bruto, não é? Se nós queremos trabalhar alguma coisa, tem que ser via listagem e depois nós trabalharmos fora da plataforma. O SAP não faz não faz a estatística, se quiser. Certo. Portanto, nós exportamos de SAP e trabalhamos fora, sim. E depois tendem não sei, a arquivar esse tipo de análise no vosso Google Drive, mantêm um histórico dessas análises, para depois consultar, fazer, não sei, um género de uma análise evolutiva, se for aplicável, claro. Algumas sim, outras são pontuais e fecham, mas algumas sim. Toda a parte de informação de gestão é sempre evolutiva, não é? Certo. Aqui era mais tentar perceber qual o repositório, mas sim deve ser a vossa Google Drive para o efeito. Também tentar perceber quem é que tem os acessos ao quê, se a vossa equipa toda tem acesso no fundo à Drive, ou como é que fazem essa gestão dos acessos aos documentos que necessitam, se é só a Marta que pode mexer nos documentos e na análise histórica, como é que fazem esse tipo de segregação? Nestas análises extraídas, certo, sim. cada um faz e põe na sua drive e partilha com quem precisa de partilhar, não mais. Ok. Portanto, não está em aberto para toda a gente, é mais pontual. Ok, certo. Aqui por acaso tinha aqui uma questão sobre a plataforma Tickets que vocês usam a nível de RH. Nós tivemos informação da primeira sessão que vocês estavam a considerar uma nova plataforma e que tinham algumas soluções já em cima da mesa. Não sei se para já tickets? existe. Exato, sim, exatamente. Isso é uma novidade. Se nós formos para a RH Evolution, provavelmente acaba-se os tickets. A perspectiva é deixar de ter uma ferramenta própria. Sim. É isso? Vai ser inserida em toda a gestão de RH enquanto plataforma. Quer dizer, se formos para o caminho que queremos estar. Nós discutimos bastante com a DSI. Nesta altura, a aplicação desta plataforma pareceu-nos pouco user-friendly, mas acabámos por usar a mesma que eles utilizam na DSI. Mas nesta altura não está previsto no curto prazo nenhuma mudança. Ok, certo. Para vocês terem uma ideia, também posso-vos dizer que isto interessa-se não, mas tivemos nestes primeiros 9 meses 1100 tickets. Não, desculpa, por mês temos 1100 tickets. É alguma coisinha, sim. Só para a equipa da Marta, show, hoje, ou inclui todos? Processamento salarial, 1100, sim. Não inclui, por exemplo, honorários. E a nossa equipa tem pouco. Exatamente. Ok, boa. Eu diria que então, relativamente a... Desculpe, João, só para acrescentar, tudo que é RGPD, DPO, preciso de dados e não sei o quê, também é com a Marta que pede os dados todos, e portanto aí pode haver também alguma transmissão, enfim, o que for. Tudo o que for, por exemplo, de repente um inquérito que nós tínhamos que abrir por uma má conduta, por algum colaborador, o que for, também é a equipa da Marta que transmite esses dados à área jurídica, laboral. Só queria lembrar-me de algo mais algumas coisas. Sim. Mas é aqui a gestão desta base de dados, deste cadastro de RH, feito pela Marta, que depois manda para todo o lado. Ok, a fonte da distribuição, mas utilizando o mail, o que for, que é o normal. Ok. Então esses pedidos, pronto, ok, está bem, percebi. Acaba por centralizar tudo na marca e depois chega para relativamente este tipo de informação serve para as outras direções. Se for preciso uma análise mais complexa, uma coisa qualquer, apoia-se muito na informação de gestão do Ricardo. Mais em massa,
tipicamente com a nossa equipa, mais individual, tipicamente diretamente com a equipa da Marta. Ok. Boa. Ok, então eu não sei, por acaso não sei se a Martina aqui está, mas pronto, agradecer também lá. Obrigado. Eu diria que pronto, aqui nós pelo menos já fiquei esclarecido aqui com as atividades e também com o detalhe de informação que precisávamos daqui das operações. Eu acho que podemos... Qualquer coisa preciso mais, estou segundo piso. Ok, muito obrigado. E já agora, só assim de resumo, nós também estamos aqui também de certa forma aqui a fazer uma análise sobre as aplicações, portanto, de forma muito rápida, as principais aplicações é SAP, Jobsoid, Metacase, Rizi, SuccessFactors, ferramentas, trabalham com o Google Sheets e pronto, temos aqui também as plataformas, sem pondo de lado aqui o iSticket e aqui a plataforma de partilha de informação com as entidades externas, acho que é muito isto. XRP, viaturas. E esqueci-me desse, Marta. Frota. XRP, frota. E aqui, ou seja, aqui vão buscar informação, pronto, não sei se fazem análise ou reporting sobre esta informação. Acho que queremos fazer, mas nesta altura é muito registro de quilómetros, manutenções, é muito para a gestão administrativa. Ok. Então o controle nem é feito aqui na RH, isso. A gestão da... Marta, a pergunta era se fazíamos já muitos reportings ou dados sobre o XRP. Eu estava a dizer que era muito hoje em dia para a gestão da equipa da parte Sim, nós estamos a começar a tentar gerir a frota de uma forma um bocadinho mais de indicadores de gestão e com indicadores de gestão, acompanhado de indicadores de gestão. Portanto, este tem sido um processo relativamente recente, a introdução do XRP, e estamos ainda a aprimorar dados para conseguir fazer fé neles à séria para poder dar informação. Mas sim, já temos uma... Agora quantas viaturas tem? 300 e quase 400. Ok, boa. Obrigado, Marta. Acho que assim ficamos com a imagem completa. Então diria que se calhar podemos passar ao Ricardo aqui no detalhe das atividades, muito na base aqui do RH Evolution e dos honorários. Antes disso, começando também com algumas interações que não falámos, porque são mais com a nossa equipa. Uma das principais áreas com quem nós trabalhamos em termos de partilha de informação e de envio de dados tem a ver com planeamento e controlo na vertente de FTEs e custos de pessoal. Portanto, nós normalmente hoje o planeamento e controlo utiliza uma ferramenta chamada ClickView. Nós enviamos para eles dados para eles carregarem nessa ferramenta sobre os FTEs e sobre custos com pessoal, não detalhados por pessoa, mas tipicamente agregados por cento de custo, por grupo profissional. E estamos a fazer, já fizemos grande parte do caminho para transformar isso para o Cofin Insights e para ter baseado na Data Warehouse. Portanto, nós já temos dados de FTEs na Data Warehouse, já temos relatórios no Cofin Insights, estamos agora, enfim, ainda estamos em validações de ver em paralelo para perceber as diferenças, mas é uma área que queremos desenvolver no futuro curto prazo, de começar a ir usar o Cofin Insights e a Data Warehouse como fonte de informação. Sendo que aí já estão os FTEs, não estão os custos. Até porque aqui acredito, Ricardo, que haja muito, se calhar, não sei, muitos pedidos para analisar este tipo de informação e acabam por haver uma carga manual, se calhar, grande na partilha, digo. Sim, sobretudo, há aqui uma fragilidade da partilha de informação, é que esta informação é muito desagregada e depois cada pessoa, quando está a fazer análise, quer ver, quer navegar nos dados e quer perceber aqui bocado perceber alguns efeitos mais específicos, e tudo que não seja o standard num report estático não é muito utilizável. Portanto, se queremos ver como é que está a evoluir a esterilização das descobertas, se não está num report estático qualquer, tem que ser um sítio, quantos médicos temos em cada unidade, em sítio, não sei o quê. Portanto, há sempre perguntas que as pessoas têm e que exigem ir a um nível de informação mais micro, e em reportes estáticos é muito difícil estar a passar essa informação, tem mesmo que ser com reportes dinâmicos, daí o nosso interesse em usar o Cofin Insights. Também depois para ligar essa informação a outras áreas da empresa, como a atividade e a faturação. Exatamente, esse cruzamento todo. Pronto, isso em termos de um fluxo que não tínhamos falado até agora. Depois,
pronto, além da questão do Data Warehouse, estamos a explorar e a querer crescer. O que é o RH Evolution? No fundo é um projeto que visa alterar os sistemas de RH que suportam os nossos processos atuais e futuros que queremos desenvolver, tendo colocado aqui de fora a parte de processamento de honorários. Portanto, a parte de processamento de honorários tem um projeto próprio, que está neste momento já em fase mais adiantada, já em fase de testes, para lançar no início do próximo ano, expectavelmente, e fazer a parte de processamento de honorários. Tudo o resto está no âmbito do RH Evolution ser alterado. Portanto, o que é que nós queríamos? Nós queríamos ter uma plataforma que fizesse tudo e que desse resposta a todas as nossas equipas, desde o recrutamento, ao cadastro, base de dados mestre, a parte de talento, incluindo a avaliação de desempenho, mas não só, também gestão de talento, planeamento de sucessão, enfim, um conjunto de atividades que nós hoje fazemos de uma forma mais ad hoc ou de uma forma mais afastada dos sistemas. Depois também na componente de processamento, a componente de gestão de benefícios, portanto uma parte ligada também a processamento e ligada à parte de entradas, saídas, etc., de benefícios mais alocados à pessoa, não os benefícios flexíveis. Temos uma plataforma própria que também é relevante, mas não falámos sobre ela, que é da Mercer. Depois já falei de recrutamento, talento, depois toda a parte de reporting também queremos passar, toda a parte de reporting mais operacional queremos passar para essa informação. Não queremos deixar a Data Warehouse enquanto ferramenta que liga todos os sistemas da empresa, mas há claramente aqui uma vertente, aquilo que a Marta dizia, que o SAP está muito orientado para ter a informação e tirar a informação de lá. Podemos ter umas queries e tal, mas basicamente não faz dados, não tira informação já trabalhada. Claramente nós queremos uma plataforma que para o dia-a-dia, para perceber que pessoas é que eu tenho na minha equipa, quem é que entrou no último mês, qual é o salário das minhas pessoas, etc., que isso estivesse de forma acessível direto à plataforma. Portanto, tudo o que é operacional, de gestão de equipas, gestão das unidades no dia-a-dia, queremos que seja acessível dentro da ferramenta. Depois uma perspectiva mais histórica, mais de longos períodos, de ligação com outras áreas da empresa, queremos que esteja na Data Warehouse e que esteja acessível através de Coffee Insights. Portanto, queremos perceber também onde é que é o ponto certo, mas há claramente aqui coisas que são mais operacionais e queremos que as pessoas tenham acesso direto à aplicação. Depois toda a componente de processamento, e acho que já falámos de tudo. O que é que fica de fora do que temos visto? Claramente aquela área importante que tipicamente não existe nas plataformas normais de gestão de recursos humanos, é a parte do planeamento de escalas, sobretudo com a complexidade que nós temos, quer na direção de cliente, quer na parte assistencial, de auxiliares e enfermeiros. E, portanto, aí estamos a trabalhar para decidir qual é que é a nossa, ou para fazer uma proposta final de qual é que é as ferramentas que devemos ter, mas claramente essa é uma área onde devemos manter uma ferramenta extra. Hoje temos Risi, estamos a utilizar Risi, portanto seria uma solução natural manter essa ferramenta para a parte do planeamento das escalas, e depois toda a parte de reporting, de horas, de picagens, de justificação de faltas, etc. Essa sim já passar para a plataforma global que nós queremos ter de recursos humanos. Portanto, neste momento temos várias propostas, estamos a afinar a nossa proposta final para a Comissão Executiva aprovar ou não. É aquilo que nós queremos, mas eu diria que das propostas que temos, das conversas que temos tido, diria que conseguimos passar com sucesso praticamente todas as áreas de recursos humanos, exceto a questão da frota, que tipicamente os ferramentas de recursos humanos não fazem. Também é uma componente um bocado logística, de compras ou de negociação e de questões como o registro de incidentes, manutenção, reporte de quilómetros, etc. Depois temos toda a parte do planeamento das escalas que falei, tudo o resto, e a parte do flex, de benefícios flexíveis com a Mercer. Eu diria que o resto ficaria, o nosso objetivo é ficar todo num único sistema que seja acessível por toda a gente. Já agora, esse único sistema tem nome? Nós recebemos 3 propostas, isso acho que posso partilhar, mais do que isso só se DSI deixar, mas recebemos propostas baseadas em SuccessFactors, portanto SAP SuccessFactors, Oracle HCM e Workday.
Portanto, são as 3 plataformas. Mas a componente analítica daquilo que... Todas elas têm componente analítica, todas elas têm ferramentas de reporting para poder ter este reporting básico que falei que ficaria fora da Data Warehouse. Todas elas têm essas ferramentas. Mas vocês também querem continuar a manter o Data Warehouse? Sim. Ou seja, o Qf Insight continuaria a ser utilizado para análise e reporting? Sim, é a tal questão que eu não sei qual é que é o ponto certo, e esse é um tema que porventura pode ser interessante também para ter o vosso feedback, que é perceber exatamente onde é que para um tipo de reporting e onde é que começa o outro. Claramente, o reporting mais operacional, eu quero saber quem são as pessoas da minha equipa e qual é o salário delas. Por exemplo, eu sou um gestor, tenho uma direção que tem 15 pessoas, eu quero saber quais são os salários das minhas pessoas e qual é a informação delas. Eu não vou à Data Warehouse para ver isto. Tipicamente também não temos reportes feitos com informação individual, tipicamente é a informação mais agregada. E, portanto, claramente há aqui alguns dados que são, obviamente, muito operacionais e que devem ser trabalhados na ferramenta operacional, e isso queremos que seja numa destas plataformas que queremos adquirir. Depois há uma componente que eu não tenho dúvidas nenhumas também, que é a Data Warehouse, que é, por exemplo, tudo o que é ligar a informação de recursos humanos à atividade, perceber rácios de consultas ou internamento por horas de enfermagem, ou cirurgias por horas de enfermagem, etc. Portanto, tudo o que tenha informação que não é de recursos humanos, mas que depois é importante trabalhar de uma forma conjunta, os honorários, rácios de honorários por faturação. Portanto, há um conjunto de informação que envolve trabalhar várias áreas da empresa, e que essa claramente é a forma certa de fazer a Data Warehouse, até porque o sistema que queremos adquirir não vai ter essa informação. Depois há ali uma coisa no meio que vai perceber a evolução de cada direção, quantos FTEs é que tem cada direção ao longo dos últimos 10 anos. Se calhar aí eu diria que se calhar a Data Warehouse é a melhor forma de responder a esse tipo de perguntas, mas há ali um ponto onde não sei qual é que é a ferramenta certa para cada coisa. Vamos ter que também perceber eventualmente tudo o que é informação pura tudo o que é atual, tudo o que é informação pura da RH faz sentido disponibilizar-nos diretamente na plataforma. Tudo o que é ligar com outros sistemas ou manter grandes séries de dados mais longas, eu diria que faz sentido utilizar a Data Warehouse. Portanto, temos que perceber exatamente qual é que é o ponto certo, mas isso também depende das plataformas que vamos escolher. Já agora vocês utilizam dados externos, ou seja, redes sociais, vamos imaginar? A RH, não há assim dados externos que a gente utilize que sejam, enfim, em massa, dados mais, não estou a ver. Tipo LinkedIn. Alguns dados de contexto que podemos utilizar, desde logo, sei lá, vamos fazer um orçamento, saber coisas como inflação por ano previsto, coisas desse género, ou dados de mercado de qual é que é a remuneração média para certos níveis de job créditos, ou o que é que seja, ou seja, a informação do contexto que seja relevante podemos usar, mas tipicamente coisas mais trabalhadas e que tipicamente juntamos com uma tabela auxiliar num Excel, não é muito mais que isso. Okay. Como fonte de dados não utilizamos. E o Ricardo reporta também ter parceiros externos para trabalhar temas de RH? Nós temos parceiros em termos de utilização da informação, quer dizer, às vezes participamos em estudos, questões desse género, em que podemos participar, coisas como de Conferry ou da Mercer, etc. Portanto, esse tipo de estudos que às vezes são feitos, podemos participar, mas não de uma forma recorrente que tenhamos um processo para enviar mensalmente, enviar informação para o que é que seja, não temos nenhum processo. Temos pedidos, depois para além destes estudos, pedidos que podem surgir da APHP, pede-nos uma informação, enfim, podem surgir pedidos de várias áreas e que tipicamente respondemos. E é a tal questão que falamos há bocado, que guardamos na Google Drive, algumas coisas que são mais recorrentes e que ficam lá as bases guardadas para depois no futuro poder utilizar sempre os mesmos critérios. E temos uma Google Drive da equipa onde partilhamos esse tipo de pedidos, onde colocamos os fecheiros base, mas não nenhuma rotina definida. Questionários internos de surveys de ambiente? Pode surgir, por exemplo, agora que surgiu o tema do clima organizacional, era preciso, portanto, foram pedidas solicitadas a nós para saber quantos
quantos colaboradores, quantos médicos é que tínhamos, etc, pelo profissional, o que quer que seja. Portanto, pedem-nos dados para esse tipo de questões, são-nos pedidos dados, tipicamente não são-nos pedidos de forma ad hoc pela ferramenta de tickets, preferencialmente, ou por e-mail, mas pronto, não há, para esse efeito nós não temos, por exemplo, um relatório standard que a gente utiliza para fazer esse tipo de questões. Tipicamente temos bases de cálculos de anos anteriores e utilizamos. Ricardo, eu tinha só aqui uma última questão relativamente aqui aliás duas, relativamente aqui ao RH Evolution. Portanto, pelo menos um dos objetivos que retirámos, e parecia também pelo discurso que foi tendo, deste projeto é definir no fundo os owners da informação, perceber onde é que a informação é mantida e como manter a informação correta. Existe algum... E só terminar, portanto, existe algum esboço, algo que seja possível partilhar connosco? Não sei se existem, ou seja, se existe uma lógica de tipo de conceito de dados a recolher de uma determinada aplicação e quem é que poderá ser o owner? Isso não é uma coisa que esteja neste momento feita, é algo que claramente vamos ter que trabalhar. Portanto, o nosso objetivo aqui é precisamente ser mais eficiente e estar mais perto do negócio e mais perto das pessoas. Portanto, nós queremos duas coisas. Uma é que a fonte da informação, que muitas vezes é as pessoas e depois passa por processos nossos, como dizia há bocado, de preencher um fecheiro do recrutamento para o processamento, para preencher dados, etc. Nós queremos que sejam as pessoas diretamente a fornecer-nos esses dados e que esses dados sejam integrados automaticamente com os nossos sistemas. Portanto, queremos que coisas como, por exemplo, a alteração da morada ou tenho um filho, quero mudar o IRS, mas também quero meter a baixa, ou a licença de paternidade, etc. Portanto, esse tipo de interações que hoje são feitas muito manuais por tickets ou e-mail, é uma comunicação pouco formalizada e pouco standardizada, queremos passar isso tudo para a ferramenta e, portanto, queremos que essas coisas venham diretamente dos colaboradores e que tenham uma validação nossa, mas não sermos nós. Por exemplo, a alteração de morada deve ser o colaborador que coloca lá e que nós temos ok, está tudo ok, só uma validação rápida, mas não queremos ser nós a escrever lá a morada ou fazer copy-paste da morada para o sistema, que é o que fazemos hoje. Todos esses pontos nós queremos que venham das pessoas, por exemplo, informação sobre mobilidade, queremos que as pessoas reportem as mobilidades que estão a ter, uma pessoa sai de uma equipa, vai para outra, etc. Portanto, esse tipo de alterações muitas vezes são equipas próximas ou é a mesma equipa, é o mesmo gestor que gera duas equipas. Enfim, há aqui um conjunto de informação que nós queremos que nos venham através das chefias, através das pessoas, de forma natural e que sejam trabalhadas diretamente do sistema. E depois queremos dar de volta também esse acesso à informação. Para o acesso à informação, nós precisamos definir e não temos definido quem é que vê exatamente o quê. Portanto, as ferramentas que temos visto tipicamente têm um modelo de segurança que nos permite associar o acesso à informação a funções específicas e esse trabalho tem que ser feito. Ainda não o temos feito. Temos só definido quem é que tem acesso a relatórios, por exemplo, no Cofin Insights, mas é uma lógica muito macro. Aqui queremos definir quem é que tem acesso, quais são as pessoas que podem ver o salário de alguém. É a chefia direta dele, é mais alguém, ou a chefia direta dele ou só pode a partir de um certo nível. Uma gestora de cluster, uma gestora de RH de um cluster, pode ver dados do outro cluster. Todos esses parâmetros de privacidade e de acesso à informação e de segurança não temos definido e vamos ter que definir. Assim faz sentido, mesmo esse ponto realmente passar o ownership para as outras pessoas e quem sabe até trazer um bocadinho de gamificação. Pois, aqui nós temos, essa é uma parte que de facto é preciso trabalhar muito, né? Porque, por exemplo, mesmo a questão de nós temos um problema que temos sentido e que eu acho que está melhor, mas que continuamos a sentir, de qualidade de dados, em que sentimos que os dados muitas vezes não estão perfeitos ou não estão ao nível que nós gostávamos que tivessem. Obviamente há sempre desatualizações, isso é normal, isso tinha em qualquer sistema, mas não temos os dados num nível que nós consideremos ótimo. E há muita coisa que é, por exemplo, atualizada porque há um processo de avaliação de desempenho, deixa-me ver cá se as pessoas estão nos sítios certos e tal, e valida-se nesse caso, ou há um orçamento, deixa-me validar que os centros de custo estão certos e não sei o quê. Portanto, há muitas vezes apanhamos incorreções nesses momentos em que essa informação se torna mais importante, mas são claramente incorreções que muitas vezes existiram no sistema durante algum tempo sem que nós as apanhássemos. Portanto, nós temos noção de que não estamos no nível que queríamos estar em nível de qualidade de dados e esta é uma das principais formas que nós queremos ter de melhorar
o sistema, também dando mais visibilidade sobre isso às pessoas. Se as pessoas puderem ver a informação mais naturalmente e trabalhá-la no dia-a-dia, trabalhar sobre a informação que nós temos e que nós estamos a dar e integrá-la com os sistemas que eles usam para os seus processos, obviamente que a informação vai estar mais correta e, portanto, vamos fazer esse trabalho, mas de facto existe aqui uma definição de acessos que não está feita. Não, sim, claramente, mesmo para reduzir a vossa própria carga manual. Claro. E Ricardo, uma última questão, depois eu não sei se os meus colegas têm, mas é relativamente aqui falou sobre o planeamento de escalas. Isto é uma informação que está do vosso lado ou da direção de cliente? Bom, depende. Nós temos neste momento 2 sistemas que utilizamos para o planeamento de escalas. O oficial, que é Risi, e a direção de cliente, os Atlantic, uma ferramenta que só eles utilizam. Tínhamos identificado também este tipo de informação. Mas usa-se a integração. Usa-se a integração, portanto, eles fazem uma Eles usam e depois replicam em Risi para a integração. Portanto, para todos os efeitos eles não usam, não é? Quer dizer, para efeitos oficiais de integração... Não, para efeitos oficiais de integração não é um sistema que impacte connosco. E não é um sistema que a RH usa, isso. Mas é um sistema que a direção de cliente usa. Não, usam, certo, mas não tem impacto direto connosco. Ok. E já agora, eu não apanhei, o nome da aplicação deles é? Atlantic. Atlantic, ok. Mas quando dizem integração, que tipo de integração é essa? Integração de Risi. Por exemplo, o Risi é a ferramenta que nós utilizamos oficial e de recursos humanos, e é aquela que conta para efeitos oficiais, para planeamento de escalas e para o registro das horas feitas pelos colaboradores. Vamos imaginar que eu tenho um turno naquele dia, na quarta-feira, tenho um turno das 8 às 16 e eu faço picagem. Fiz a picagem às 8h20, acho 20 minutos atrasado. Esse trabalho, essa tarefa de alinhar as horas realizadas com o planeamento que é feito, a base que é utilizada para essa tarefa é Risi. Portanto, não é relevante o que está em Atlantic para o efeito de, por exemplo, picagens. Aquilo que é comparado com as picagens é o que está em Risi. Portanto, a fonte oficial da gestão de tempos dos colaboradores é a Risi. Ricardo, desculpa, até mais do que, acho que simplificando aqui um bocadinho, tudo quanto é presenças e ausências é reportado em Risi, no fundo. Existe um horário, existem as picagens que correspondem, se não corresponderem, a chefia tem que lá ir pôr se é uma presença ou se é uma ausência. Se for uma ausência, essa ausência integra com SAP para efeitos de processamento, ou seja, vai deduzir um dia de falta, no fundo, ao colaborador, certo? É também através da plataforma Risi que o colaborador justifica as suas ausências, que ele nos envia via plataforma, quer as baixas, quer atestados médicos, quer aquilo que for a sua justificação da ausência. Portanto, o Risi funciona como complementar ao SAP, integrando as ausências, ok? É nisso que eu digo que o Atlântica a nós influencia pouco, porque eles fazem a gestão da escala e depois tudo o que tem impacto em processamento, eles replicam no Risi, que é quem comunica com o SAP. Olha, desculpem, é que é o seguinte, eu vou ter que entrar noutra reunião agora às 3h30 e em termos de academia e de coisas que eu tinha para partilhar convosco em relação aos dados e à gestão de dados que nós temos, quer para cliente interno, quer para cliente externo, quer para a nossa base de formadores e, portanto, temos uma série de dados sensíveis. Eu gostaria de ter uma conversa convosco, mas hoje não vou conseguir estar mais, portanto, se quiserem agendar meia horinha, eu agradecia. Ok, Mafalda. Obrigado. Se calhar então via Francisco Clique tentamos perceber disponibilidade. Vejam então dentro da vossa disponibilidade, porque eu tenho aqui várias temáticas, portanto são coisas diferentes. Eu tenho os estágios, tenho clientes externos, portanto de venda de produtos pedagógicos para clientes externos e tenho também a carteira de formadores, portanto tenho aqui várias questões que quero colocar e também que me possam ajudar a uma melhor gestão de dados. Pode ser? Combinado. Ok, então nós depois também faremos aqui o agendamento da sessão. Está bem, muito obrigada então. Okay. Obrigada. Peço desculpa, entretanto não conseguimos falar, mas obrigado. Bom trabalho. Obrigado.
Já agora eu voltava só aqui à questão do Atlantic e do Risi. Esta integração é manual, só para percebermos, eles extraem tipo um Excel do Atlantic e depois importam para dentro do Risi, é isso? É melhor falar, suponho que vão falar com a direção de cliente neste projeto. Não sei. Ok. Eu conheço, por acaso eu tive uma reunião com eles na semana passada, precisamente também para conhecer melhor o processo, mas a minha primeira interação com a ferramenta foi mesmo na semana passada, portanto não sou claramente a melhor pessoa para fazer esse ponto, mas do nosso ponto de vista de RH, a ferramenta, como dizia a Marta, não existe, ou seja, nós não temos acesso à informação, não sabemos o que é feito lá ou o que não é, a fonte, a ferramenta oficial que nós usamos para aquele efeito é Risi, eu percebo porque é que eles usam outra ferramenta, mas a forma como usam, não somos de facto as pessoas indicadas para esclarecer este tema. Mas apostaria que não é via Excel. Apostaria que eles replicam as escalas. À mão. Sim. Também inserem os colaboradores na ferramenta, à mão. Não, diria que do lado do Risi, toda a história do Risi começa com o planeamento de uma escala, não é? Quer dizer, que aquela pessoa faz aquele horário em cada dia da semana de todo um mês, não é? Portanto, eu isso não acredito que eles façam por exportação, tenho dúvidas. Depois, a partir daí, é fazer correções à escala. O Risi funciona por correções, certo? É planeada uma escala e depois funciona por correções. Se a pessoa fez ou não fez aquele dia, naquelas horas. E vejo, então, ok. E aí não há uma duplicação, porque aí só é feito num sítio, portanto o sítio onde é feito é Risi. Onde pode haver uma duplicação, e nos parece que pode, de facto, existir, não haver essa integração automática, é mesmo na criação das escalas, no planeamento inicial de cada mês, em que aí sim é feito em Atlantic e depois terá que ser reproduzido em Risi para efeitos depois de controle. Ok, boa. Marta e Ricardo, muito obrigado pela vossa ajuda e disponibilidade. Eu diria que se calhar agora era melhor passarmos também para aqui para a CUF Academic Center, para garantir que conseguimos ainda em 30 minutos obter informação por parte da direção. E agora, João, deixa-me só fazer uma questão. Em relação ao Ricardo, nós também temos conseguimos apontar o reporting que é feito. O reporting que é feito, sim, podemos detalhar, mas é muita coisa. É muita coisa, mas cá também temos muita dela, enfim, eu diria, é uma lista que nós temos que fazer para o RH Evolution, portanto podemos fazê-la mais cedo. Sim, se calhar, se houver essa partilha, se calhar não seria mau para nós também termos noção um bocadinho desse reporting. Tanto entidades internas como externas, tudo que for regular, tudo que for rotina, exato. Fazer a listagem. Tá. Da minha parte, fico com algum trabalho de casa para fazer. Acho que depois, quer dizer, eu tinha dúvidas, dei a resposta, não foi? Sim, mesmo a própria aplicação já apontamos o nome, portanto. Aeroportal de Segurança Social, ok, já tinha aqui. Tá bem. É em formato TXT e as DRIs. Exatamente, é isso mesmo. Ok. Obrigado, Marta e Ricardo. Por acaso eu também gostava de só aqui confirmar em termos de lista de os vários projetos que vocês têm em curso ou planeados para a direção de recursos humanos. Nós recebemos aqui uma lista que é uma das iniciativas ao novo programa de recibos de vencimento, a nova plataforma de honorários, SAP Commissions, o RH Evolution já falámos, honorários offboarding, a gestão de alterações e a gestão de comunicações móveis. Aqui a minha questão é se identificam aqui mais alguma iniciativa que eu não mencionei aqui. Já falámos também, mas... Certo. E a questão do RISI também, da reavaliação, neste caso, ou repensar... Mas isso faz parte do projeto RH Evolution. Sim. Ok, então está lá dentro. Pois, nesta fase transitória, a gestão de comunicações móveis, a ideia era incluir no XRP, ou na escrita digital, peço desculpa, na lógica do XRP. Portanto, não é mais uma plataforma, é adaptar a plataforma, é fazer crescer a plataforma. Ok. Está bem? Ficar aqui com essa nota. Está aqui como on hold, exato. Pois, e tudo quanto é on hold significa Excel.
Portanto, deem-nos tréguas, só favor. Sim, nós falamos do Google Sheets, mas Excel também. Nós felizmente usamos Excel. Felizmente. Não, isto é só para dizer que as plataformas muitas vezes replicam-se, é horrível replicarem-se plataformas, mas é que a alternativa é mesmo Excel e é gerir à mão, com tudo o que isso significa, não é? Que é um desastre. Nós, em termos de comunicações móveis, neste momento estamos a gerir centenas de telemóveis e cartões de dados e afins, quase à mão. Portanto, isto é loucura. Certo. Ok, Tá bem? Então fica do nosso lado, então vamos acrescentar aqui a questão do Google Insights. Ok, pronto, obrigado Marta e Ricardo, se calhar aqui Obrigada. Então passamos aqui para a CUF Academic Center. Precisam de nós? Podemos sair? Penso que sim. Eu vou ficar sem microfone só porque às vezes pedem-nos ajuda da academia. Ricardo, podes falar comigo que eu dou-te todo o meu aval. Vá. Obrigada. Em relação a dados, nós também ajudamos em alguns sistemas. Portanto, eu fico aqui a ouvir se for preciso. Okay. Olha, Ricardo, se ninguém der por isso, põe a comunicar as horas de formação do RISI com a plataforma do SAP. Já tivemos aí, já falámos sobre isso com um potencial melhoria sobre esse tema. Boa. Mas não podemos dizer, senão a Maria João ouve e fica a achar que certo. Já estou alerta. Vá, obrigada, até já. Obrigado. Vou começar eu, porque tenho também uma reunião de seguida, por isso vou ser rápida. Eu estou responsável pela investigação clínica na CUF e a Academia tem esta área de formação interna, a parte de estágios, como a Mafalda explicou, e depois tem, entre outras áreas, uma parte de investigação clínica. O que é que a nossa área faz? Nós temos SOPs, Standard Operation Procedures, e que posso partilhar convosco, se quiserem, neste primeiro ponto, catálogo de processos para perceberem o que é que fazemos. Mas basicamente nós temos estudos que são enviados por investigadores internos ou externos à CUF, que são avaliados pelo nosso DPO, pela direção jurídica, porque têm normalmente protocolos, contratos escritos sobre estes estudos, e para nós, equipa de investigação, e para a equipa de Study Coordinators, que avaliam se queremos ou não fazer aquele estudo. Temos equipas para fazer este estudo internamente, e também a parte financeira, de como é que lançamos a parte de pagamento destes estudos, quando são de estudos de ensaios clínicos intervencionais que venham via indústria, via promotores. Para além da direção jurídica e do DPO, também enviamos para a Comissão de Ética, e portanto nós agora estamos esta semana a testar via Clip One um workflow que desenhamos para ter isto fora de mails, porque fazemos sempre isto por mail, e portanto são muitos mails que andam para trás e para a frente a pedir depois justificações do DPO ou análise de dúvidas da DAGE em comentários aos contratos, enfim, e anda aqui mails nossos para os promotores também a validar determinada informação. E o que é que nós precisamos de dados sempre, que é muito difícil obter? Dados de atividade clínica, porque para começar um estudo temos que perceber se temos casuística suficiente naquela patologia ou o que for. Portanto, ligar isto à base de dados GDHs é aquilo que não fazemos atualmente, mas que faz todo o sentido fazer de futuro. Do ponto de ligar estes workflows, seja Clip One ou aquele que ficar definido de futuro, porque sei que no GoForward também a equipa de ensaios clínicos tem tido intervenções de explicar estes processos. A direção financeira, depois articulamos com a financeira e com a faturação. E porquê? Porque nós lançamos em Glint, portanto os atos são agendados nos nossos hospitais em Glint, sai uma fatura da Glint dos atos realizados, mas a fatura que vai para o promotor é uma fatura de SAP diferente da fatura de Glint, e aqui é bastante complicado por causa das compensações, porque o que nós faturamos ao promotor são atos que estão nestes anexos aos contratos. A primeira visita, a segunda visita são coisas diferentes de fazer um raio-x, uma ressonância, uma radioterapia, que é aquilo que nós atualmente temos em Glint. Portanto, nós articulamos com a financeira, que nos diz o que é que entrou de pagamentos de promotores e que nós temos que validar se bate com aquilo que são faturas que nós enviamos, porque isto é feito 3 em 3 meses e, portanto, muitas vezes os promotores pagam faturas e atos adicionais todos em conjunto, e, portanto, há aqui
uma área nossa de apoio que dentro desta área de investigação que faz esta ligação entre financeira, faturação, com os study coordinators a validar efetivamente o que é que foi feito ou o que é que foi algo adicional que faça sentido faturar ao promotor. E portanto temos SAP, temos Glint, temos ClipOne, agendamos em Glint porque mandamos criar entidades financeiras responsáveis, EFRs, por cada protocolo de ensaio clínico, porque em vez de ser lançado à Medis ou outra coisa qualquer, imagina, tem que ser lançado àquele promotor, àquela indústria farmacêutica, aos estudos X ou Y, os estudos que são. Em termos de report, nós fazemos todos os meses um report feito à mão com base num Google Sheet que tem toda a informação de todos os estudos que estão a decorrer, os pagamentos, as tranches de pagamentos, e portanto temos um ficheiro que é o nosso ficheiro-mãe, que tem basicamente toda a informação, e anexamos também nesse relatório a informação que vem da financeira de dívidas, e muitas destas dívidas são as tais compensações, não é? Eu tenho uma dívida em Glint, mas na realidade já faturei em SAP e até já entrou dinheiro, tenho que fazer a ligação entre estas duas faturas. Para além disso, portanto, temos o reporte de atividade financeira, o número de ensaios que entrou, comparação com o homólogo, investigadores, temos com os recursos humanos, eu estava aqui a falar com o Zé Luís Carvalho por WhatsApp, ele disse para eu relembrar isto, os pagamentos de honorários dos investigadores, é mandado por nós, pela nossa equipa, um ficheiro a dizer qual é a percentagem do valor que entrou no hospital com aquele contrato do ensaio clínico que deve ser pago ao médico e quando é que isso deve acontecer, e portanto é o nosso apoio administrativo que manda isso para os recursos humanos, e penso, Ricardo, corrige-me se eu estiver errada, mas depois os recursos humanos manualmente põem isso em SAP, acho eu. Não tenho certeza se é SAP ou se é Glint. Não, pois eu acho que é SAP. Mas agora vai ser SAP Commission, seja qual for, vai ser SAP Commission. É isso, pronto. Portanto, nesta área de investigação, temos que ter acesso a dados de atividade clínica para conseguir fazer os feasibilities, o estudo de execuabilidade daquele ensaio nas nossas unidades, em qualquer CUF, onde esteja a ser avaliado se queremos ou não fazer aquele ensaio. Temos a ligação com a Glint, tanto em marcação de dados como depois no tema das faturas que saem, portanto que temos que compensá-las com fatura SAP que vai para promotores. E temos este workflow que posso partilhar convosco os dados e, portanto, esta estrutura de dados é o Tiago Corella, Francisco Lico, que está com isto, portanto, posso partilhar o que ele nos mandou depois com a equipa da UI, se quiserem, e também um dos nossos Standard Operation Procedures, só para perceberem o processo macro, perceberem aquilo que temos de workflow. Posso-vos mandar um report ou uma estrutura de report também para perceberem o que é. E depois estamos agora a trabalhar com o planeamento e controle de gestão também para perceber este tema da dívida e de pagamentos e daquilo que é o pagamento à academia, porque para perceberem como é que isto funciona, os contratos são feitos com os hospitais, portanto em nome do hospital, e depois o hospital paga uma parte ao investigador, uma parte a um fundo para a farmácia, um fundo para a enfermagem, um fundo para os técnicos para a imagiologia quando é aplicável, e paga uma percentagem à academia. A academia, como vende formação, isso entra numa fatura nossa chamada formação de ensaios clínicos, pronto. E portanto todo este fluxo financeiro e contabilístico, nós estamos agora a trabalhar com o planeamento para conseguir ter aqui alguma rastreabilidade. A academia tornou-se independente dos recursos humanos este ano, e portanto toda esta gestão de orçamento, depois o Ricardo pode também ajudar, porque tem tido reuniões com a doutora Maria Barros, a nossa diretora, sobre este tema, mas toda a nossa gestão de orçamento está agora a ser revisto no sentido de ter isto mais mapeado e ter estes reportes mais com mais detalhe, para perceber onde é que estão estes fundos Só para dar uma informação que acho que não está a falar, até agora não se disse, mas a Academia, para além de ser uma equipa dentro da empresa, é uma empresa dentro do grupo CUF, é uma empresa isolada, portanto a empresa Academia é uma entidade que gera formação e que portanto vende formação,
sobretudo para nós, mas pode haver inscrições externas de cursos que são feitos pela academia. E, portanto, há aqui uma relação que tem que ser também trabalhada entre fornecedor e cliente, sendo do mesmo grupo, mas que é importante haver faturas para cobrir a formação que foi realizada e que foi organizada pela academia, etc. Também esta questão dos ensaios clínicos que se falava, não é? Que são os hospitais individuais que se candidatam a um ensaio clínico, mas depois a academia, enquanto empresa, está a dar suporte e está a dar recursos e suporte para fazer esse trabalho. Portanto, tem que haver aqui sempre uma interligação entre as várias empresas. Até por acaso tenho uma questão que liga um bocadinho com esses temas, que é: isto significa que a academia, sendo uma empresa à parte, digamos assim, são owners da arquitetura e dos dados onde isto tudo vai residir, ou isto reside na CUF e isto é tudo como se fosse CUF, não é mesmo? Isto tem sido trabalhado como CUF na mesma, mesmo a nível de DPO, porque todos os registros são feitos nos softwares da CUF, não é? Nas Glints, o que quer que seja. A parte financeira é toda gerida pela CUF também, de faturação também, portanto não somos nós que faturamos, é a equipa da CUF, no sentido central de direção corporativa que fatura, que tem a área financeira, que tem o planeamento, tem os recursos humanos, que tem tudo. É como qualquer outra empresa do grupo, não é? Como qualquer empresa, mas pronto, é entendida como, é um bocadinho diferente. Passagens tem outros acionistas, nós somos 100% CUF, certo. E portanto acaba por ter um CAI para a formação. No fundo é uma atividade de formação dentro da CUF com uma... Mas o grande objetivo destes estudos e dos ensaios clínicos é poder... Estou eu a imaginar, e digam-me se eu estiver errado, que é poder manipular os dados de uma forma completamente em formato quase de investigação. Deixa lá ver isto, deixa ver isto desta forma. Significa que temos de ter acesso aos dados de uma forma particular, digamos assim. Sim, nós acedemos ao processo clínico eletrónico. Eu não, naturalmente sou gestora, mas as study coordinators sim, porque trabalham com os médicos literalmente em seguimento de doentes, não é? E portanto têm acesso, por exemplo, ao processo clínico desses doentes. E são formadas mesmo isso em Good Clinical Practice, e portanto são pessoas licenciadas com mestrado e portanto formadas para esse tipo de, normalmente de biologia ou de ciências farmacêuticas, só para perceber o âmbito da coisa. E nós fazemos toda a marcação, por exemplo, de dados. Se aquele doente tem que fazer naquela consulta uma ressonância ou quer que seja, porque faz parte do ensaio clínico fazer aquele tipo de exames, é marcado na Glint, é marcado com esta entidade financeira que nós criamos por cada ensaio, para conseguir tirar a faturação e conseguir ter essa rastreabilidade desse doente, desse estudo. Nós, para além disso, recebemos estudos externos, ou seja, são investigadores que não são profissionais da CUF, mas que utilizam a academia para fazer essa investigação, portanto, isto sempre com a autorização da Comissão de Ética, e há um investigador responsável por estes estudos, em que, e consentimento dos doentes e tudo que é obviamente legal, mas que vêm cá fazer estes estudos e portanto vêm cá fazer essas consultas ou esses exames. Portanto isto é uma segunda possibilidade, e ainda há uma terceira possibilidade, que é o estudo estar a ser feito num outro hospital, imaginem Santa Maria, mas Santa Maria contrata connosco a atividade de não consegue fazer todas as ressonâncias lá, então manda estes doentes fazer ressonâncias cá, e essas também são marcadas pela minha equipa, e portanto o que acontece é que nós também temos que ter acesso a dados de produção daquela entidade financeira responsável, porque isso faz parte de proveitos que esta área traz, mas que estão no bolo na realidade do hospital. Portanto, daí que esta necessidade de criar esta linha de negócio bem clara e onde é que estes fundos estão e estes pagamentos estão, porque na realidade entra tudo no hospital. Portanto, em bom rigor, é o bolo da produção do hospital, tem um feeding um bocadinho diferente do que uma marcação normal. Em termos de dados, estes ensaios, vocês não têm que os processá-los de uma forma específica e diferente daquilo que são dados de produção, digamos assim? Não. Vamos imaginar, eu estou a fazer o paralelo com, imaginemos agora por causa do teste do Covid, não é? Ou da questão do Covid, em que toda esta questão da vacinação teve que levar uma série de ensaios clínicos e depois teve que se enviar os dados para a EMA ou para quem quer que seja a entidade reguladora para validar. Vocês têm algum tipo de protocolos desse Nós temos, sim, no protocolo, os protocolos com os promotores, há normalmente, por cada promotor, eles têm uma plataforma informática onde se registram dados, onde o investigador e a study coordinator registram dados
do doente, coisas como fez ou não fez o raio-x estava bem, pronto, pontos de controle do ensaio. Vocês não migram dados dos vossos sistemas? Nós não migramos, é dupla registro, temos os registros normais de processo clínico eletrónico, que são os que para nós CUF e a Academia CUF são os que mostram a rastreabilidade, não é? São os legalmente disponíveis, e com base nesses escrevemos a informação que é precisa em cada estudo na plataforma de estudo. As monitoras dos ensaios, ou os monitores dos ensaios que são da indústria farmacêutica, vêm sempre em cada ensaio, mas vêm diversas vezes ter connosco, com o investigador, portanto, com o médico, ou com a equipa de enfermagem, ou com a equipa de study coordinators, validar muitos desses dados, portanto, ver evidências que aquilo que está ali escrito existe no processo clínico eletrónico, e pronto, e é isto. Ok, mas são dados então à parte, vivem à parte, nem sequer pertencem à CUF, na verdade. Não são nossos, são bases de dados que são validadas e que, de acordo com os nossos contratos, o DPO considera que são blindadas o suficiente para e as responsabilidades estão bem claras entre nós e o promotor sobre esses dados. Sim. Acho que eu tentei ir escrevendo coisas que me fui lembrando e acho que basicamente é isto. Portanto, rastreabilidade, o tema dos fundos, onde é que está, a ligação também com o planeamento e controle de gestão, precisamente porque há esta nova organização da academia como uma direção, quase empresa, mas pronto, dentro da CUF como uma direção própria, na realidade, do ponto de vista legal, uma empresa com um CAI para formação, não é? Com uma atividade de formação, e penso que é isto. Mesmo os dados dos colaboradores que vocês utilizam para a formação são dados da RH, pertencem à CUF, não é mesmo? Sim, tudo. Não há nenhuma base de dados nossa que não seja uma base de dados da CUF, a não ser os nossos ficheiros onde registamos aquilo que os ensaios que temos a decorrer, ou os projetos de investigação, não são só ensaios clínicos, não é? Projetos de investigação, onde temos, e é com isso que fazemos a nossa estatística e que fazemos os nossos reportings. Vocês não têm nenhuma ligação assim com universidades, que tenham partilha de dados com eles? Podemos, em alguns projetos de investigação, partilhar dados sobre a responsabilidade do investigador e com autorizações internas, mas ou é o estudo final, ou então é por plataformas próprias deles, portanto nós não temos... Ok. Mesmo contextos de alunos, por exemplo, rastrear alunos para vocês e depois recrutarem, passem por vocês pela formação e depois vocês possam dar... Aí é mais área da Mafalda Sérgio, que é o tema dos estágios, não é? Eu tenho protocolos com as universidades para receber alunos, e eu, por exemplo, no meu caso, nós temos um protocolo com a Nova para receber alunos de mestrado de Study Coordinator, mas é tudo feito via área da Mafalda, não é? Portanto, nós depois recebemos como a enfermagem recebe, ou os médicos. É essa área da academia que trata, entre outras coisas, da formação vida, não é? Suporte básico, vida e avançado, estágios e outras áreas que depois a Mafalda pode detalhar. Alguma coisa que precisem minha, digam. Eu não sei com quem é que nós interligamos, com o Francisco Clique, se calhar mando as coisas e ele manda para vós, é isso? Está bem. Vou-vos mandar o Standard Operation Procedure e depois um Google Sheet com aquilo que faz parte do nosso report e aquilo que está a ser feito agora em Clip One, e vamos falando. Eu no meu mail tenho o telemóvel e e-mail, no meu mail, no endereço de mail. É só, se precisarem alguma coisa dizer, está bem? Obrigado. Obrigada. Pode sair também, obrigado. Pode ser? Sim. Maria João, obrigada. Nada, Marta, beijinhos. Olá, sobram-me 9 minutos, vou tentar ser eficiente, está bem? Obrigado, Maria. Desculpa também. Meu objetivo, não tem mal. Eu estou aqui responsável pela formação interna, o que quer dizer que faço só apenas gestão de colaboradores CUF. Abrindo a exceção de colaboradores da ProSeguro, da limpeza, que não tenham um contrato connosco, mas que precisam de fazer formações internas. Aí eu chamo-lhe um colaborador externo, mas não é um externo puro, ok? Não sei se foi clara. É um colaborador, por exemplo, da ProSeguro, que está na recepção e que precisa de ter formações internas. Isto porquê? Os dados com que eu trabalho, portanto, eu trabalho dados que não são pessoais. Os dados que trabalho são o nome, o e-mail, o número mecanográfico. Não preciso do contribuinte, a menos que eu pessoalmente vá checar, tenho esse acesso para garantir que é a mesma pessoa, mas é uma questão pontual.
Nomes de formações, horas de formações, custos da formação. Basicamente é isto na área da formação interna. O que é que posso partilhar convosco? Como é que isto é feito? Há formações através de uma plataforma, que já lá vou, caminho A, e há outras formações que são feitas presenciais, caminho B, para ser mais fácil a compreensão. Neste caminho B, estas formações são feitas presenciais nos hospitais e nas clínicas, é preenchido um documento em papel que chega à minha área e é registado manualmente através do LSMW, como falava a Marta, carregamentos em massa, no Infotipo 9003, não sei se conhecem SAP, que é o da formação. E, portanto, aí a única coisa que eu preciso saber é, nessas fichas que me chegam, o nome do colaborador, o grupo profissional, o número mecanográfico para garantir que aquele nome é aquele número mecanográfico, a unidade do local e o conteúdo da formação. Portanto, não há aqui nada de pessoal que o registre na plataforma. Este é o caminho B, vos falei. O caminho A é a plataforma. E aqui é isto que eu acho que é imperativo, embora já tenhamos preenchido uns documentos com o RGPD relativamente a esta plataforma. No que diz respeito às questões de acessos do fornecedor através da DSI, qualquer coisa que depois posso partilhar convosco. Esta plataforma SIGA casa com o SAP. SAP é o nosso repositório de toda a informação. Naturalmente não deve haver vencimentos ou coisas mais pessoais, mas posso-vos dizer que na plataforma SIGA, esta plataforma de formação, eu consigo aceder à morada, ao telefone, ao grupo profissional, tudo o que diz respeito do colaborador. As questões mais pessoais são o número de cartão de identificação, portanto o NIF, não. NIF não tem. Cartão de cidadão, se calhar disse e agora estou cansada. Cartão de cidadão, morada, que eu já referi, e portanto em termos de pessoais não é mais do que isto. Idade, provavelmente a idade. Se é que isto é considerado um uso pessoal, mas diria que sim. Portanto, a plataforma SIGA, que é um fornecedor externo, SIGA e Moodle, são duas plataformas acopladas para os colaboradores que possam fazer formação. Vão beber à nossa base de dados de SAP, ok? Para deixar esta nota. Já agora, desculpa interromper. Quando diz que são plataformas externas, mas residem nas vossas arquiteturas, são vossas? Não, a plataforma é de um fornecedor externo. Ou seja, os dados migram para essa plataforma? Exatamente. Como é que migram, e não só, migram semanalmente através de uma ação manual. Há um elemento da Direção de Sistemas de Informação que a cada semana faz o SIGA casar os dados das formações que aconteceram com o SAP, que é o repositório, e faz o SAP dizer ao SIGA quem são os ativos, os que entraram e os que saíram, para não inscrever pessoas saídas, naturalmente. Sim. Portanto, isto acontece semanalmente através de uma ação manual, no elemento da DSI. Relativamente à questão que vocês abordaram de extrair e tratamento de dados, é a mesma coisa. Portanto, eu carrego estes dados relativamente à formação, eu só extraio dados relativos à formação, nada de pessoal. Portanto, quanto aí, eu acho que está tudo tranquilo. Para quem é que estes dados são extraídos? Diga. Quando extrai, é extrai do SAP. Extrai de SAP, sim. Que é para fazer as suas listas, o seu reporting de quantas horas. Exatamente. Ok. Porquê é que eu não faço de SIGA? Porque SIGA tem um ano e foram carregadas formações desde 2017 e não foram carregadas todas. Portanto, sempre que eu quero um histórico fidedigno e muito mais antigo, naturalmente vou a SAP. Relativamente à extração de dados, naturalmente eu não faço essas extrações, sempre que me pede algum colaborador interno por um objetivo, ter que fazer uma análise ou apresentar dados naquela área específica, eu reencaminho para a área do Ricardo, que está aqui a acompanhar-nos, e portanto peço ao Ricardo que efetivamente valide e faça essa extração. O nosso objetivo e o meu objetivo também, alinhado aqui com a área do Ricardo, é que possamos trabalhar uma query manual, uma query automática, de 3 em 3 meses, e que dê os indicadores da formação a toda a gente, porque temos muitos pedidos ad hoc. Sim, aqui também, só para dar uma nota, esta também é uma das áreas que está no âmbito do projeto RH Evolution. Esta componente de formação da CUF, portanto, tudo o que é ensaios clínicos, tudo o que vimos até agora, não é uma vertente que esteja no RH Evolution, não é informação pura da RH, típica da RH. Aqui a componente de informação é, portanto, esta interligação que fazemos com a Academia para Registro da Informação e depois para Reporting, etc., é algo que também queremos incluir no RH Evolution. Até porque estas formações só podem substituir a SIGA, a tal plataforma Exato. SIGA.
E isto, obviamente, a formação tem que casar com as entradas up-to-date, quem entra, quem sai, quem já fez, quem está no primeiro ano, quem está no segundo. Portanto, tudo isto tem que naturalmente estar otimizado com as ferramentas de RH. Neste momento, esta ferramenta é uma ferramenta de recurso temporária. Não sei cumprir o meu tempo, ainda me faltam 2 minutos, não sei se vocês têm algum tipo de reporting? Algum tipo de reporting oficial que tenha que semanalmente ou mensalmente? Não tenho. Essas áreas são claramente as áreas da Marta ou do Ricardo, que são os relatórios únicos. Obviamente, internamente pressionam se eu já carreguei e porque é manual, são carregados manualmente, estas formações que vêm via papel, naturalmente me questionam se está up-to-date o carregamento para que depois possam tirar esses indicadores para relatório único. A minha responsabilidade é carregar estas formações com os códigos corretos que lhes são devidos. Okay? Há uma série de códigos para o relatório único, imagino que tenham esse conhecimento, e garantir que carrego fidedignamente a caracterização de cada uma das formações. Não sei se respondi à sua questão, Gilda. Sim. Já agora, há algum tipo de informação que utiliza externa? Por exemplo, porque agora já percebi, ou pelo menos foi o meu entendimento, também faziam informação, apesar de se chamar interna, mas... Não, o que é que eu chamo externo? Ou melhor, deixe-me dizer, imagine que este segurança, que não é um colaborador que está em SAP, portanto não tem contrato com a CUF e portanto não é nosso colaborador, precisa de fazer uma formação através da plataforma SIGA, esta que é do fornecedor. Nós disponibilizamos um link e é o próprio que submete os seus dados pessoais para fazer a inscrição, para fazer a formação. Portanto, se ele não o fizer, não completa a formação. Certo. Vocês não recebem qualquer tipo de fecheiros para alimentar o SIGA para depois não ter acesso? Não. E todos os dados que dou não incluo esses externos. No entanto, se vier um auditor que quer saber se aquela pessoa que está na recepção teve a formação de incêndios, por exemplo, o que eu tenho que fazer é garantir que lhe dei a formação, mas nunca tenho acesso ou faz sentido a dados pessoais. Certo. Ok. Ok. Não sei se tem mais alguma dúvida, alguma questão? Do meu lado, não sei, João e Eduardo, não sei se... Não, do meu lado também não tenho. Também não. Ainda temos 1 minuto. Foi super eficiente. Não, foi super eficiente. Realmente ficar para o último, depois deixam as vantagens, certo? Muito obrigada. Bolas, mas foi duro chegar aqui. É verdade. Não, mas aprendi imenso também, porque isto também obviamente está tudo interligado, como é óbvio. Não, sim, claramente. Depois de Ricardo ter levantado o tapete de que o que é que está incluído, Ricardo, eu preciso de saber. Para o futuro. Nem responde. Bom, também vocês têm contacto... Não, o tema que estávamos a falar há bocado tinha a ver com o reporte de horas, que é um tema que temos discutido muito, que é nós, apesar da formação estar em SAP, portanto nós temos lá o registro da formação, temos sempre um problema que é a formação que não fica registada oficialmente, ou seja, formações que muitas vezes são dadas dentro do serviço, são formações on the job muitas vezes e que tipicamente são aprovados pela chefia, é aprovado, é no âmbito, por exemplo, de um fornecedor, compramos uma máquina nova, o fornecedor vem cá fazer uma formação para as nossas pessoas, para usar a máquina, assim, portanto são formações, digamos assim, que são realizadas no âmbito de uma equipa mais pequena e que depois não são comunicadas oficialmente para a área da Marijona, portanto não são carregadas em SAP. Mas são formações que fizemos e isso é um tema que temos discutido muito porque já apanhamos casos de formações de vários dias, de um protocolo que temos com um hospital qualquer e que as pessoas vão uma semana trabalhar para outro hospital para fazer uma formação, mas isso não fica registado no sistema e aí temos falado muito sobre qual é a melhor forma de apanhar estes casos, não é? Uma das coisas que temos falado como potencial forma de melhoria é no próprio reporte de horas nós temos essa facilidade de, quando estamos a fazer reporte de horas ou fazer escalas, indicar que há aqui umas horas que são para formação e que naquelas horas a pessoa esteve a fazer formação. Portanto, ao integrar isso com o sistema, a gente possa usar para no fundo, apanhar aqui alguns casos que tenham fugido ao registro da formação. Ok, então registaste horas de formação, mas não disseste que formação foi essa e vamos atrás disso para tentar complementar. E, portanto, esse é um tema que temos sempre, temos ainda que melhorar e que eventualmente pode passar, claramente com uma nova ferramenta, terá que ser um problema endereçado para tentar resolver de uma forma melhor do que temos hoje. Muito bem. Boa, muito obrigado, Maria e Ricardo, mais uma vez.
Eu sinto, ou seja, se não houver mais questões, acho que então podemos dar como terminada. Também já estamos aqui a passar 2 minutos da vossa agenda e não queremos criar quaisquer constrangimentos. Portanto, se calhar se houver alguma dúvida desta informação que levantámos, partilhamos via outros fóruns ou tentamos chegar-vos para ver qual esclarecimento. Okay. Muito bem. Obrigada. O resto, bom dia. Obrigado igualmente. O resto, bom dia. Obrigado. Com licença. Obrigado.